Na Band FM, quem ama não esquece. Algumas partidas são necessárias para as novas chegadas. Não é simples compreender isso, mas quando você consegue, começa a enxergar outras possibilidades de ser feliz, e eu encontrei a melhor delas. Logo no começo da minha vida adulta, eu fiz escolhas que me levaram a ser quem eu sou hoje. Lá atrás, eu escolhi namorar cedo e, por pressão religiosa, eu tive que me casar pouco tempo depois. Os anos foram passando e aquele casamento que eu imaginei que poderia ser perfeito, estava longe disso. Eu sofri muito na mão desse meu antigo marido. E foi uma luta até eu conseguir me separar dele de vez. Tudo foi tão traumático que eu acabei me fechando pro amor e eu achei que eu nunca mais ia me apaixonar de novo. Por outro lado, foi uma época em que eu fiz muitas amizades. E uma pessoa em especial se tornou como uma irmã para mim. Essa minha amiga foi capaz de me botar para cima e foi justamente ela quem me apresentou o Leandro. Ela dizia que tinha um amigo na mesma situação que a minha e que a gente tinha tudo a ver. Eu fiquei meio assim, só tinha visto ele de longe, nem sabia se ele já estava querendo alguma coisa e se eu estava preparada para conhecer alguém também. No fim das contas, eu deixei ela, pelo menos, passar o meu número para ele. Eu fiquei super insegura, sem saber se ele ia gostar de mim, se ia me achar bonita. Aí ele mandou uma mensagem dizendo que estava super feliz por poder me conhecer melhor e que queria marcar um encontro. Olha, eu queria ir aos poucos, mas aceitei me encontrar com ele, dizendo para mim mesma que não era para eu criar nenhum tipo de expectativa. Eu vou te falar a verdade, eu nem acredito que você tá aqui. Nem acredito que você aceitou se encontrar comigo. Eu achei mesmo que ia levar um bolo, viu? Ah, imagina, Leandro, que isso, eu jamais faria isso com você. Apesar de eu ser muito fechada, eu não tinha motivos pra uma coisa dessas, né? Fechada? Então a gente tem mesmo muita coisa em comum. Eu sempre escutei falar muito bem de você e confesso até que eu morria de vontade de te conhecer melhor. Pode parecer exagero, mas eu sinto que a gente tem tudo a ver, sabia? O Leandro tinha razão. Conforme a gente ia se conhecendo, ia vendo que as nossas histórias eram parecidas. Ele tinha terminado um casamento por conta das traições da mulher dele. E isso deixou ele bem desconfiado de tudo. O fim do casamento deixou ele fechado, assim como eu também fiquei. Naquela noite eu percebi que a gente estava respeitando muito o espaço um do outro e foi tudo bem devagarinho. Até que a gente foi se soltando e ficando mais à vontade. Eu mesma me surpreendi porque quando eu vi, estava super segura para me abrir para ele, para mostrar quem eu era. E deu para perceber que ele também se sentia assim. As coisas foram tão naturais que logo no nosso primeiro encontro, eu me entreguei de vez pro Leandro. A gente se beijou e foi uma conexão incrível. Olha, poderia até ser cedo para pensar uma coisa assim, mas aquele dia eu tive a certeza que tinha encontrado o homem da minha vida. O Leandro era intenso. Ele não ficava naquela coisa de ficar fazendo joguinho, de esconder que estava gostando. Não, pelo contrário. Ele era sincero, não tinha medo de demonstrar o que sentia. E eu fui me apaixonando por esses detalhes. Por sorte, ele compartilhava tudo com aquela nossa amiga em comum que nos apresentou. E ela fazia questão, de me dizer que ele não era o tipo de homem que queria brincar. Ele estava mesmo envolvido. Tanto que as coisas foram bem rápidas. Logo eu já tinha conhecido toda a família dele e ele também conheceu a minha. Por mais que ainda não tivesse rolado um pedido oficial de namoro, eu não ligava para isso porque a gente já considerava aquilo que a gente tinha como um relacionamento sério. Era muito mais firme do que muitos relacionamentos que existem por aí. Bom, eu sempre esperei tudo na minha vida, menos que eu fosse me tornar mãe um dia. Não é por nada, não.
mas eu não levava o menor jeito com crianças. Só que as coisas acontecem quando tem que acontecer e eu não pude evitar o destino. Assim eu acabei engravidando. Uma gravidez super indesejada, pelo menos pra mim, porque o Leandro... Bom, pro Leandro foi diferente. Ele ficou muito feliz ao saber da notícia e até tentou me animar de todas as formas possíveis, mas eu só conseguia me preocupar com a reação dos meus pais. Eu tinha muito medo do que eles pensariam de mim, sei lá. A gente ouve tanta coisa por aí, não ouve? Até de pais que expulsam os filhos de casa. Eu não consegui esconder toda a minha frustração com essa gravidez. Não pensa assim também, né, Juliana? Os seus pais não fariam uma maldade dessas com você. Botar você pra fora de casa. Não, isso não. Eu não sei, amor. Eu não sei mesmo. Eu fico preocupada de verdade, sei lá. Não caiu a minha ficha ainda. Não tava mesmo nos meus planos ser mãe. Nem nos seus, né? Não tava mesmo, mas e daí? Essas coisas acontecem. E se Deus quis assim, quem somos nós pra não aceitar? Fica calma. Calma, amor. Olha, eu tenho certeza que a gente vai ter muito apoio. Você vai ver. Mesmo com medo, mesmo decepcionada, eu consegui aos poucos aceitar a ideia e começar a ver o lado bom das coisas. Um filho não é um peso, pelo contrário, é uma bênção. E eu fui me acostumando com tudo, criando coragem até para contar para os meus pais. Eu e o Leandro fomos ficando felizes e até planos para o casamento a gente já estava fazendo. Mas eu percebi que nem todos estavam felizes por nós, nem todos. Lembra daquela nossa amiga? Aquela que apresentou a gente? Então, por mais que ela tentasse disfarçar, ela não conseguia. As mulheres têm mesmo sexto sentido, né? A gente consegue pegar os detalhes no ar. Eu compartilhava as coisas com ela e acreditava, né, que ela torcia por mim, de coração. Mas talvez eu tivesse que dar um passo atrás para poder enxergar a nossa amizade com mais clareza. A tal da minha amiga tinha uma vida infeliz, tinha um casamento complicado, filhos que nem a respeitavam. E ela, vendo de perto essa nossa fase de casal, passou a criticar tudo. De amiga que apoia, ela se tornou uma grande julgadora de tudo. E isso me incomodou, principalmente com os comentários que ela fazia sobre eu esperar um tempo para eu poder contar para todo mundo. Ela ficava fazendo insinuações como se tivesse algum medo maior, como se tivesse receio de algo a mais. Eu não sei, eu não consigo explicar direito, mas tinha alguma coisa ali. Alguma coisa que não descia, sabe? O Leandro achava que aquilo era loucura minha, que ela nunca teria maldade com a gente. E ele tinha convicção, falava com uma baita certeza, sabe? Até porque ele conhecia ela há muito mais tempo do que eu e dizia que botava a mão no fogo por ela. Já eu senti que precisava me afastar. Senti mesmo. Era abertura demais, ela se intrometia demais, muito nhenhenhé, principalmente pra cima do Leandro. O engraçado é que ela não era assim antes. Era super de boa, mas tudo mudou depois que ela soube que eu e o Lê teríamos esse bebê. E principalmente que estávamos prestes a construir a nossa família. Um dia eu acordei com uma mensagem do Lê dizendo que precisava muito falar comigo. O quanto antes. E que era muito importante. Meu coração na mesma hora apertou, sabe? Mas eu escolhi ficar em paz porque eu não tinha nenhum motivo para temer. Nenhum mesmo. Mas aí o Lê foi em casa com uma cara esquisita, estranha. Um jeito de quem tá, assim, decepcionado. Aí sim eu me preocupei. Sabe o que, Juliana? Eu andei sabendo de algumas coisas por aí, e aí eu fiquei na dúvida, sabe? Na dúvida sobre a gente. O quê? Será que você me ama mesmo? Será que em poucos meses esse amor que você diz aí que sente é real? Peraí. Não tô entendendo. Claro que meu amor é real. Eu tô esperando um filho seu. Eu não acredito que você tá falando isso. Ju, desculpa, mas eu não consigo mais acreditar. 2 meses é muito pouco pra confiar. E ela, olha, ela tinha razão. Essa implicância sua com ela era de medo. Medo?
Do que você tá falando? Me explica. Juliana, eu vou ser bem claro. Eu prefiro dar um tempo. Eu preciso pensar melhor sobre a gente, sobre tudo que tá acontecendo, sabe? Eu tô confuso demais, é isso. Tô confuso, ainda mais depois de saber sobre essa traição. O quê? Ela falou com todas as letras que eu tava traindo ele. Não é possível, gente. Só podia ser uma pegadinha. Eu só conseguia reparar que, na nossa briga, ele só falava dela. Ela falou, ela disse, ela confirmou, ela, tudo ela. Essa pessoa maravilhosa que foi capaz de inventar tudo, de plantar discórdia. Não consegue imaginar uma coisa dessa? Aquela nossa amiga. A minha cara foi pro chão e a minha ficha foi caindo. Eu descobri que ela teve a coragem de falar pro Leandro que eu tinha traído ele. E que o meu medo em falar logo pros meus pais da gravidez era porque, na verdade, eu não sabia quem era o pai. É impressionante como a felicidade alheia causa inveja. É impressionante. Era absurda essa história. Eu chorei dizendo que jamais faria isso com ele, que fazia planos para nós dois, mas ele preferiu acreditar nela, ele preferiu acreditar na mentira. A manipulação foi tão grande e tão bem feita que ele caiu como um patinho. Analisando friamente, qualquer pessoa poderia acreditar numa amiga de anos do que em alguém que se conhece há 2 meses. Ele já tinha feridas do passado e tinha muito trauma, muito medo de ser traído de novo. Por isso ele preferiu logo terminar tudo e nem me dar ouvidos. Eu fiquei simplesmente acabada. Eu fiquei gastando tanta energia correndo atrás dele que eu esqueci até de dar atenção para minha gravidez. Só no 4º mês que eu tive coragem para contar para os meus pais. E eles, vendo todo aquele meu desespero, sem o pai da criança por perto, graças a Deus eles me acolheram. Me acolheram como eu nunca poderia imaginar. A partir daí, a minha gestação foi tranquila. E apesar de sofrer muito com tudo aquilo, eu consegui aproveitar pelo menos um pouquinho. Ainda mais quando eu descobri que estava esperando uma menina. Meu coração se encheu de alegria. Enquanto isso, Leandro não queria nem saber. Ele batia o pé que a filha não era dele. Ele dizia que só ia participar de qualquer coisa depois de um exame de DNA. Nossa, é muita humilhação. A minha pequena Ana Beatriz veio ao mundo bem pequenininha, mas é a coisa mais linda do mundo. Foi o momento mais emocionante da minha vida e a partir daquele momento eu só consegui viver para ela, pensar nela e nada mais importava, nada mais. Só que isso foi passando. Foi passando, estranhamente passando. Quando eu cheguei em casa, eu olhei para minha filha e não me via mais como mãe dela. Eu só sabia chorar, eu sentia um desespero, eu sentia uma angústia no peito, uma coisa ruim. E com o passar dos dias, eu comecei a rejeitá-la também. Eu não conseguia controlar isso, era mais forte do que eu. Era como se eu só tivesse um monte de sentimentos ruins dentro de mim, entende? Eu pedia para Deus me ajudar e eu pensava: Senhor, que crueldade fazer isso com a minha filha. Mas eu não conseguia. Não conseguia sequer amamentar a minha princesa. Eu sabia que eu precisava de ajuda. E eu procurei. Assim, eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. Uma doença que ainda é um tabu. Poucas mulheres falam sobre isso porque dá medo, dá vergonha, porque muita gente não entende isso. Aquele serzinho tão puro, que é um presente de Deus, estava ali para ser amado e eu não conseguia. Logo nessa época, o Leandro me procurou para fazer o DNA e óbvio, né? O resultado foi o único possível. Ele era sim o pai da minha filha. Só que isso não mudou nada. Ele continuou distante. Não ficou próximo de mim nem da nossa filha, mesmo sabendo que estava tudo muito difícil. A depressão doía demais em nós duas. Eu sei que ela sentia a minha rejeição e eu me sentia pior ainda. Eu me sentia totalmente impotente, uma mãe sem valor. Na verdade, eu sentia
tristeza, sabe? Era tanta tristeza. Só quem viveu sabe como é. Esse negócio é incontrolável. É uma coisa horrível que eu nunca imaginei que eu pudesse passar na minha vida, uma sensação de vazio total. Foram muitos momentos difíceis. E as pessoas começavam a me julgar, dizendo até que era frescura minha, que eu tinha que agradecer por ter uma filha saudável. As pessoas não sabem. Elas não sabem o que é lutar. As pessoas não imaginam o que é se esforçar para amar alguém que veio de dentro de você, um pedaço seu. Eu passava o dia chorando de um lado para o outro, um sofrimento que não tinha fim. A minha mãe cuidou muito da Ana. Cuidou demais nesses primeiros meses. Ela foi uma avó maravilhosa, fazia tudo o que eu deveria ter feito. Só que eu não estava conseguindo. Eu precisei primeiro aceitar a minha realidade para poder superar. Eu era uma mãe solo. Seríamos só nós duas. E o que tinha acontecido lá atrás não ia mudar. Eu tinha que ter forças pelo bem dela, pelo nosso bem. Ela precisava de mim e eu encarei firme o tratamento. Acho que ter sido deixada pelo Leandro daquela forma acabou me traumatizando. Na verdade, um trauma maior do que eu podia imaginar. Mas Deus me deu coragem e aí eu decidi erguer a cabeça. Hoje eu ainda sigo lutando, mas eu posso dizer que eu consegui criar o laço entre mãe e filha. Eu quebrei a barreira. Eu venci a depressão pós-parto. A Ana é meu maior apoio, minha companhia diária e é quem me faz levantar todos os dias. Eu quero que ela cresça sabendo que tem uma mãe que a ama demais. Eu espero que o tempo seja a cura para esse afastamento do Leandro, não por mim, mas por ela, né? Mas se ela não tiver o amor dele, eu vou dar em dobro, não tem problema nenhum não. Porque ser mãe é buscar sempre a melhor versão de si, é descobrir um amor incondicional, puro e unicamente verdadeiro.